Rispa é mencionada na Bíblia como uma das concubinas do rei Saul, no Antigo Testamento. Ela era filha de Aia, e mãe de dois dos filhos de Saul, Armoni e Mefibosete. A história de Rispa é relatada no livro de Samuel, capítulo 21, versículos 8 a 14. A história de Rispa ficou conhecida na Bíblia por causa de sua dedicação em proteger os corpos de seus filhos mortos. Depois da morte de Saul, Abner, que era o comandante do exército de Saul, tomou Rispa por esposa. Isso acabou gerando uma discórdia entre Abner e Isbosete, o filho de Saul que foi seu sucessor no trono de Israel, embora por pouco tempo. Isso aconteceu porque ao ver que Abner tinha tomado Rispa como esposa, Isbosete temeu que aquilo fosse o movimento de Abner para ocupar o trono de Israel. Na antiguidade não são poucos os casos de comandantes de exércitos que acabaram se tornando rei de uma nação após alguma conspiração. O desentendimento entre Abner e Isbosete acabou ajudando o rei Davi. Abner ficou ofendido com aquela situação e passou a apoiar Davi como rei, que naquele tempo já reinava sobre Judá. Como resultado, Isbosete acabou caindo e Davi finalmente ascendeu como rei de um reino unificado em Israel. Mais tarde, o reino de Israel foi castigado por uma grande seca que durou 3 anos. Essa seca ocasionou uma crise de fome que trouxe problemas para o reinado de Davi. Então o rei de Israel consultou ao Senhor a respeito do motivo de aquela seca estar castigando Israel. A resposta do Senhor para Davi foi a de que aquela seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas. Israel havia prometido proteger os gibeonitas, mas Saul acabou promovendo uma ofensiva militar que perseguiu e matou muitos gibeonitas. Os gibeonitas não eram parte dos filhos de Israel, mas eram o restante dos amorreus que Israel tinha jurado poupar. Portanto, Davi chamou os gibeonitas e perguntou a eles o que poderia ser feito para que aquele mal fosse reparado. Os gibeonitas, por sua vez, asseguraram que eles não queriam nenhum ouro ou prata de Israel, e muito menos matar qualquer israelita, mas queriam que a descendência de Saul pagasse por aquele crime. Então eles solicitaram que Davi entregasse a eles 7 homens da descendência de Saul, para que eles pudessem enforcá-los. Davi concordou com a proposta e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul aos gibeonitas. Foi em meio a esse conflito étnico que o drama da história de Rispa começou. Isso porque entre esses homens que foram entregues por Davi aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete, além dos 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Como Davi havia prometido proteger a descendência de Jonatas, ele excluiu Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, e entregou os 2 filhos de Rispa, que havia sido concubina de Saul, para morrerem juntamente com os netos de Saul, através de sua filha Merabe. O texto bíblico diz que os gibeonitas tomaram esses homens e o enforcaram no monte, perante o Senhor. A Bíblia diz que quando seus filhos foram enforcados, Rispa pegou um pano grosseiro, e fez um abrigo sobre uma rocha próximo ao local onde estavam os corpos, que ficaram expostos. Então, ela montou guarda diante dos corpos de seus filhos e impediu que eles fossem devorados pelas aves de rapina durante o dia e pelos animais do campo durante a noite. Naquele tempo, era considerado uma desonra muito grande quando os corpos dos mortos eram transformados em alimento para as aves do céu e os animais do campo. Expor o corpo morto de uma pessoa impedindo o seu sepultamento era uma forma de desgraçar a pessoa. Então Rispa protegeu os corpos de seus filhos de dia e de noite, até que eles pudessem ser sepultados. Rispa foi uma protetora incansável dos corpos dos seus filhos, desde o início da colheita, até o começo das chuvas de outono no hemisfério norte, um período de quase 6 meses. É provável que Davi tenha deixado os corpos expostos durante todo esse tempo, esperando alguma evidência de que o crime contra os gibeonitas havia sido reparado, e que a bênção do Senhor estava novamente sobre Israel. O rei Davi ficou sabendo da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos. Nesse ponto o texto bíblico dá a entender que Davi mandou recolher os restos mortais daqueles homens, e tal como os ossos de Saul e de Jonatas,
que foram recuperados dos moradores de Jabes-Gileade. Os ossos daqueles homens foram sepultados de forma digna no túmulo da família de Saul, em Zelá, cidade de Benjamim. A história de Rispa é um exemplo de tristeza, perseverança e amor maternal, mostrando a importância de honrar e cuidar dos mortos de acordo com as tradições e crenças da época.